Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma imersão direta e pura em um dos textos mais antigos e monumentais da história humana, o relato da criação em Gênesis. E a ideia aqui hoje não é analisar ou interpretar, mas simplesmente acompanhar e contar a história, passo a passo. Vamos ver como essa sequência de eventos se desdobra exatamente como está registrada lá no primeiro capítulo? O marco zero de tudo, o comecinho absoluto da nossa linha do tempo, se estabelece com uma frase que é literalmente um peso pesado. No princípio, criou Deus o céu e a terra. É simples, mas super impactante. Logo depois desse início, o cenário descrito é de um vazio total. A narrativa conta que a terra era sem forma e vazia. Imaginem só, trevas profundas cobrindo a face do abismo. E bem no meio desse ambiente totalmente intocado e escuro, o relato nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse silêncio primordial é quebrado pela primeiríssima ordem falada na história toda. Haja luz e houve luz. O relato faz questão de afirmar que Deus viu a luz e que isso era bom. Uma mudança e tanto, né? A partir daí, acontece uma separação imponente. A luz é separada das trevas. O texto conta que a luz ele chamou dia e as trevas ele chamou noite. E assim, a história marca o seu primeiro grande ciclo de tempo com uma frase poética que vai virar um padrão por aqui. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Bom, fase 1, concluída. A gente entra agora na segunda parte da criação, o céu e a terra. O relato avança com uma nova ordem direta. Haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas das águas. A narrativa detalha que Deus fez esse firmamento, criando uma separação física enorme mesmo, entre as águas que estavam embaixo dele e as águas que estavam lá em cima. E assim foi feito. O ato de dar nome às coisas continua no relato. Deus chamou esse firmamento recém-criado simplesmente de céu. E, de novo, o ritmo da história se repete para marcar a passagem do tempo e houve a tarde e a manhã, o segundo dia. Aí rola uma nova transformação física incrível no ambiente. A narrativa diz que Deus ordenou: deixe as águas sobre o céu em um lugar e apareça o solo seco. E foi exatamente isso que aconteceu. O solo seco ganhou o nome de terra e aquele ajuntamento gigante de águas recebeu o nome de mares. O texto faz questão de registrar que Deus viu que isso era bom. Na sequência, o relato descreve em etapas o surgimento da vegetação. Deus ordenou que a terra trouxesse relva, ervas produzindo semente e árvores frutíferas dando fruto segundo a sua espécie, já com a semente nelas mesmas. A terra produziu exatamente isso, separadinho nessas categorias, e Deus viu que era bom. Mais uma vez, o ciclo cronológico se fecha na narrativa, e houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. A história agora muda totalmente de foco. Saindo do chão coberto de vegetação recém-criada, a gente olha lá para o alto, o firmamento e os astros. O texto narra que Deus disse: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite. A história descreve a criação de duas grandes luzes. A luz maior foi feita para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E adiciona que ele também fez as estrelas. O propósito declarado para essas luzes era servirem como sinais e para marcarem as estações, os dias e os anos. Deus colocou essas luzes lá no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, governar sobre o dia e sobre a noite e separar a luz das trevas. A observação de que isso era bom é repetida e houve a tarde e a manhã, o quarto dia. Com os grandes cenários físicos todos prontos, o relato avança para a biologia. É a hora do surgimento da vida. A ordem divina agora é para preencher as águas e os céus. Produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. A narrativa faz uma lista específica, citando as grandes baleias, todas as criaturas viventes que as águas produziram aos montes, e todas as aves aladas, criadas segundo as suas espécies. E, novamente, Deus viu que isso era bom. A gente chega aqui num ponto crucial da narrativa, o registro da primeiríssima bênção do texto. Deus abençoou essas criaturas, dizendo a elas: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. O quinto ciclo de tempo do relato se encerra com a nossa frase padrão: e houve a tarde e amanhã, o quinto dia. Chegamos agora à parte final e ao grande clímax de toda essa história: a criação da humanidade.
Dessa vez, a ordem é direcionada à terra seca. O texto diz: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies. E assim, a narrativa detalha que surgiram os animais da terra, o gado e tudo que rasteja pelo chão, cada um rigorosamente segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A narrativa alcança o seu ápice com a seguinte declaração: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Logo em seguida, o relato afirma que Deus criou o homem à sua própria imagem. Macho e fêmea ele os criou. O texto prossegue descrevendo as instruções que foram dadas para essa humanidade recém-criada. Deus os abençoou e disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabesteçam a terra e subjugai-a. O relato dá a eles domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Para finalizar essa provisão, o texto conta que toda erva que dá semente e toda árvore com fruto foram dadas como alimento para eles. De forma paralela, toda erva verde foi designada como alimento para todos os animais da terra, para as aves e para as coisas que rastejam. A narrativa simplesmente conclui essa parte dizendo: e assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia.